Fala pessoal, hoje o bate-papo é sobre antropometria, é isso, Regiane? É isso aí. Os erros mais comuns na antropometria na avaliação física. Então, vem com a gente. Sejam bem-vindos, vamos falar sobre antropometria. Antes, aquele recado ultra mega importante. Qual é, Regiane? Curta, compartilhe e envie para o coleguinha. E se inscreva se quiser e compartilhe caso você tenha gostado. Mas vamos direto ao ponto. Regiane, a gente sabe que na avaliação física tem vários erros aí clássicos, desde não marcar ponto anatômico, achar que a avaliação física é só percentual de gordura. Então nós resolvemos enumerar os principais erros em antropometria. É o nosso top 5, é isso? É isso. Inclusive a gente já vai começar com esse do não marcar os pontos anatômicos, né? Em algum momento da nossa vida, nós também não fizemos isso. Não, eu sou experiente, eu vou passar segurança pro meu aluno se eu não marcar o ponto. No olhômetro, eu vou lá no bíceps, no tríceps, e no olhômetro eu vou ver a maior circunferência e sem marcar nada, eu acho que eu vou conseguir reproduzir isso todas as vezes que eu reavaliar. Esse é um erro clássico. E literalmente só marca ponto anatômico quem é experiente, quem é antropometrista de verdade. E é muito importante que a gente faça essa marcação, porque a distribuição de gordura, bem como de massa muscular, ela não é homogênea, ela é heterogênea. E a gente tem que partir do pressuposto que quando você marca o ponto anatômico, você vai ter mais precisão técnica E reprodutibilidade, reprodutibilidade, em sua avaliação física. Inclusive, muitas pessoas acham, Odilon, Regiane, mas se eu ficar marcando o ponto anatômico, o meu aluno vai achar que eu sou inexperiente. Pelo contrário, eu sempre falo quando eu vou fazer avaliação física, olha, eu vou marcar o seu ponto anatômico, porque quando você voltar aqui comigo, eu tenho que avaliar no mesmo local. Isso indica precisão, isso indica técnica. E se você explicar, o seu aluno vai entender. Não vai haver dúvida. Não teremos dúvidas mais com relação a isso. Então, não esqueça, marque o ponto anatômico. E o segundo ponto, Odilon? O segundo ponto é aquela pessoa que só faz avaliação física uma única medida, ou seja, não faz a duplicata ou triplicata. Quando a gente trabalha com avaliação física, a gente tem que entender que existem erros, e os erros fazem parte da avaliação física. A nossa missão enquanto profissional, enquanto antropometrista, é diminuir essa margem de erro e trabalhar dentro de uma margem de aceitabilidade. Aí como é que tu vai saber se tu tens uma boa avaliação ou não? Tu vais fazer duas medidas e tem uma margem de erro que é aceitável, que a gente chama de erro técnico de medida. Normalmente para dobra até 7,5%, se você for muito experiente até 5%, e para as outras medidas, perímetro, diâmetro, 1,5% ou 1% se você for experiente. Isso é o que a gente aceita falando de antropometria. Exatamente. E quanto mais tu conseguires passar essa segurança para o teu paciente, dizer, olha, na primeira medida no tríceps deu 17, na segunda medida deu 16, vou precisar fazer a terceira. E aí, imagina se você viesse daqui a 3 meses, no primeiro mês foi 17 e no segundo mês foi 16, o que me garante, se você só fez uma medida, se realmente foi uma diminuição de 1 milímetro aí, né, de dobra, ou se foi um erro seu. Então nada vai me garantir se você não tem a duplicata, triplicata quando necessário, ou se você não mede esse erro técnico de medida. Quando você faz duas medidas, a gente utiliza a média. Quando são 3, é a mediana, porque a mediana ela vai eliminar os extremos. Mediana é porque fica bem no meio. Se a gente avalia lá e deu 11, 13 e 15, você coloca em ordem crescente. 11, 13 e 15. Quem é que está no meio? É o 13. Então não esqueça, faça pelo menos em duplicata e, muito importante, de maneira não consecutiva. É importantíssimo esse ponto aí. Ao invés de você ficar o tempo todo fazendo a primeira e a segunda consecutivamente, você acaba apertando e vai diminuir, porque você está dissipando aquela gordura. É um tecido que ele é maleável, né? Ele não vai ficar naquele local exatamente do mesmo jeito da primeira vez. Então é importante que você faça todas as medidas, sejam 3, 4, 7 dobras, ou se você segue o padrão Isaac, né, internacional, são 8. São 8 dobras. E aí, depois de fazer todas essas, é que você reproduz a duplicata. Excelente! Terceiro erro comum, Regiane, em antropometria, eu acho que esse é o erro mais clássico que a gente vai encontrar, que as pessoas não querem pagar a avaliação física
Porque na cabeça delas a avaliação é só percentual de gordura. é isso aqui, vou até pegar a peça. Quando eu falo avaliação física, a pessoa pensa Na é gordura. isso, só gordura Quer e dizer que acabou. só é percentual de gordura, João? Claro que não. E de que forma, então, a gente consegue aprofundar a conversa quando te traz um resultado da antropometria? Olha, você pode trabalhar com valores de dobras de maneira isolada, somando, que é o somatório de dobras, que pode ser desde central ou periférico, e tu passas a informação, olha, você reduziu mais gordura na região central ou na periferia. Você pode trabalhar também com a quilagem da gordura, que é interessante o valor absoluto. Você tinha 13 quilos de gordura, depois de 3 meses ou 4 meses, você reduziu para 12 quilos, você perdeu 1 quilo de gordura. Isso é muito significativo, inclusive na interpretação, que é o nosso próximo ponto, né? Mas imagina, se eu for trabalhar só com percentual de gordura e essa pessoa diminui em quilagem massa gorda e em quilagem ela aumenta a massa muscular, às vezes até proporcionalmente isso pode acontecer, o percentual de gordura talvez não tenha tanta variação, mas ela vai perceber que na roupa ela está mais folgada, que ela está mais disposta, que ela no peso na balança lá teve alguma variação também, e ela vai perceber, poxa, por que o percentual de gordura não acompanha esse resultado? E aí você tem que interpretar esse resultado e contar para ela, olha, vamos avaliar a sua composição corporal, não só o percentual de gordura. Dá pra gente trabalhar com as circunferências. Se o meu aluno ele reduz circunferência de cintura e abdômen, a gente consegue inferir que é possível que grande parte dessa redução tenha sido gordura visceral. E tu até outros com os indicadores, né, Odilon? Perfeito. Os indicadores como até o pescoço, circunferência do pescoço, abdômen, a coxa. Imagina que a pessoa diminuiu, uma mulher diminuiu circunferência de coxa. As dobras diminuíram também. Eu posso inferir aí que seria gordura. Que foi a adiposidade, perfeito. Exatamente. Dá para você trabalhar com proporção, com somatotipo, tem tanta coisa que tu pode trabalhar em antropometria, mas a gente fica preso aonde? Na bendita gordura, no percentual de gordura. E não fique preso, porque a avaliação física é muito mais do que isso. Exato. E aí até a escolha, que não é o papo de hoje, a gente nem vai aprofundar, mas até a escolha do método que você vai chegar nesse resultado da composição corporal vai impactar na tua discussão. Imagina que a pessoa só quer o percentual de gordura, então para ela basta a bioimpedância, porque vai te dar o percentual de gordura sem grande dificuldade, né? Sem grande esforço. Então vamos agora para o quarto erro comum em antropometria. Esse erro eu também considero um dos principais, porque as pessoas recebem os resultados da avaliação física, mas não têm uma tomada de decisão. Ou seja, não sabem interpretar o resultado da avaliação física, e falta bastante isso. Eu lembro de uma história, Regiane, que eu fiz avaliação, trabalhei muito tempo só com avaliação física. E eu fiz a avaliação física, todo alegre, né, com o resultado, entreguei para o professor, e eu estava ao lado do aluno. Olha, tá aqui a avaliação física desse aluno. O professor olhou, beleza, jogou para o lado, bora treinar agora. E aí eu pensei, então por que eu fiz a avaliação se ele não está usando esses dados? Tinha lá dado clínico da avaliação, tinha dado físico-funcional, tinha dado antropométrico, ele poderia utilizar. E às vezes o profissional não sabe utilizar o dado e acaba não dando a devida importância, mas porque ele não estudou o suficiente a prescrição do exercício. E como impacta nesse resultado também. É até uma forma de tu mostrar que o teu serviço, que o teu trabalho vale a pena. Como personal, ele está valendo a pena, está sendo um investimento interessante, porque está trazendo resultado. Se você demonstra isso a partir dos números lá na tua avaliação física, olha, hoje tu estás com a tua pressão arterial em relação ao anterior muito menor. A circunferência de abdômen também está menor. Então são dados que a gente consegue trabalhar antes e depois, mostrando o resultado e relacionando isso com a tua prescrição. Não esqueçam, é importante você avaliar, principalmente para tomada de decisão. Eu sempre me pergunto, o que eu vou fazer com esses dados? Por que eles são importantes para o meu aluno? Reflita sobre isso e tome atitude. É isso. O último erro, tá faltando um erro, né, Regiane? Qual é o último erro que está faltando? Fala aí, João. A Regiane colocou aqui 2 dedinhos. Eu queria saber o que são 2 dedinhos, Regiane. É que na graduação, tanto na nutrição quanto na educação física, a gente acaba aprendendo a antropometria com alguns equívocos, né? De uma forma nem tão vantajosa como nós gostaríamos. E aí, esses 2 dedinhos, eles sempre aparecem. Seja lá na medida da dobra escapular, são 2 dedinhos do ângulo inferior da escápula. Ou seja, na cintura, ou no abdômen, são 2 dedos lá da cicatriz umbilical.
Ou, enfim, em algum momento esses 2 dedinhos vão aparecer na tua antropometria. Mas eu me pergunto, qual? Dedo de quem? 2 dedinhos podem ser assim, podem ser assim, podem ser assim. Então, eu simplesmente não posso levar em consideração para a antropometria, que é uma medida de exatidão e precisão, 2 dedinhos, porque são 2 dedinhos que são muito variáveis, subjetivos. Podem ser do meu 2 dedinhos, que são diferentes dos do Long, que são diferentes do seu. Então, não existe 2 dedinhos nas medidas da antropometria. Eu diria que esse erro acoplado aí com a falta de padronização é um erro comum. Se você for avaliado por um profissional Y e por um profissional Z, é provável que eles não tenham a mesma padronização e grande parte dos resultados foi pela ausência de um método adequado, de uma padronização. Esse é um erro que também acontece muito aí nas academias. Então, se você quiser melhorar, tenha uma equipe muito bem treinada e siga um protocolo muito bem definido, né, Regiane? Muito bem padronizado, exatamente. Isso já aconteceu comigo, né? Certa vez uma paciente, ela veio de outro professor e ela foi fazer avaliação comigo. Claro que eu indiquei que ela retornasse com o mesmo professor. O mesmo avaliador, O né? ideal é que você mantenha o mesmo avaliador, porque ele vai seguir o mesmo protocolo, teoricamente, com você. Então, esse seria o ideal. Ela não quis por questão de horário, enfim. Então, atendi e nesse meio tempo aí, o resultado deu que ela aumentou até massa muscular. Massa óssea, né? E aí, massa óssea, variação de massa óssea, que é o mais difícil de a gente conseguir, né? Nem avalia-se isso tanto como nós avaliamos mais a gordura e a massa muscular ou a massa magra, né? E aí, massa óssea, e ela queria gordura diminuída, Regiane, tá errado, e enfim. Foi uma situação muito constrangedora, tanto para mim quanto para ela. E aí eu disse, olha, isso aqui é uma falha em relação ao método, que foi um método diferente, professor diferente, padrão diferente, equipamento diferente. Tudo isso. Tudo isso vai impactar. Protocolo, escolhas de equação, tudo vai impactar no resultado. Então, quanto mais você conseguir padronizar, melhor. Então vamos fazer um resumão aqui, né, Regiane, dos 5 erros em antropometria. O primeiro é não marcar o ponto anatômico, não fazer a duplicata ou triplicata. Terceiro erro, achar que a avaliação física é só percentual de gordura. Quarto erro, não ter uma padronização, muito importante isso. E o quinto erro, não aprender ou não interpretar, não explicar os resultados para o seu aluno, para o seu cliente. É isso, se vocês fizerem tudo o contrário do que nós acabamos de apontar aqui, com certeza a avaliação vai ter muito maior qualidade, muito mais. Galera, então é isso. A gente espera ter ajudado. Coloca aqui um comentário caso você tenha gostado desse conteúdo. Aquele abraço, até a próxima aula.